Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe, que o Senhor vai te abençoar muito. O salmista, ele declara o amor dele ao nosso Deus. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Além do salmista declarar o amor dele ao nosso Deus, ele também fala da confiança e ele mostra a sua gratidão. Vamos ao tema de hoje: declarando o amor ao Senhor. Nosso texto base está no Salmo 116, verso 1, que diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Olha que lindo! Amo ao Senhor, amo o Senhor. E o salmista, ele demonstra o amor dele, a gratidão dele ao nosso Deus, porque o Senhor o ouviu, porque o Senhor o respondeu. E nesse salmo nós vemos que Deus age a favor daqueles que nele confiam. E o Senhor, além de agir, o Senhor entra com providência, o Senhor livra. Tem outra versão do Salmo 116, verso 1, que diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Como é lindo você também poder dizer: eu amo o Senhor. Você poder ter essa certeza que o Senhor ouve a sua voz, que o Senhor ouve as suas orações. O rei Davi, ele declara ao Senhor que o ama. No Salmo 18, verso 1, eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. Ah, como é bom nós falarmos ao Senhor o quanto o amamos, como isto agrada o Senhor. E João, o apóstolo João, ele demonstra que nós amamos o Senhor somente porque o Senhor nos amou. 1 João 4,19 fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que ser humano que estava preso ao pecado, que estava condenado pelo pecado. O ser humano que estava condenado pelo pecado foi resgatado pelo amor de Cristo na cruz do Calvário. E quando o apóstolo João fala assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus que o imensurável amor dele nos alcançou. E Jesus fala que quem o ama verdadeiramente obedece às palavras dele. João 14, 15 e 21. Se me amais, guardai os meus mandamentos. É o próprio Jesus falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha o condicional aí. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha que lindo. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Oh, glória a Deus, que possamos amar o Senhor com todo o nosso ser, como diz o salmista, porque o amor é um mandamento do nosso Deus. Certa vez, um doutor da lei indagou a Jesus, questionou a Jesus qual era o grande mandamento. Vamos ver o que Jesus lhe respondeu. Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se nós temos o amor de Deus, se nós temos esse envolvimento, essa comunhão com o Senhor, em nós não vai ter lugar para habitar mágoas, para habitar tristeza, para habitar rancor. Não vai ter lugar no nosso coração, porque nós estamos cheios, mas repletos do Espírito Santo de Deus. E Davi, ele tinha experiência com Deus. Davi nos mostra a certeza que ele tinha, que Deus o ouvia e que Deus respondia a sua oração. No Salmo 6, verso 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. E é assim conosco, não é somente com o salmista Davi, com o rei Davi, é assim ainda nos dias de hoje.
O salmista sabia que Deus ouvia e sabia que Deus prestava atenção a ele. Salmo 66, 19. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. É o nosso Deus, o Todo-Poderoso que te ouve, é o Todo-Poderoso que te escuta, é o Todo-Poderoso que te dá atenção. Ana, a mãe de Samuel, ela teve essa experiência de ser ouvida, de ter a oração dela respondida. 1 Samuel 1:27. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por esta criança, por Samuel, né? E o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Louvado seja Deus. E Jonas teve uma experiência profunda. Ele estava no ventre do grande peixe e ele orou ao Senhor e o Senhor o respondeu. Jonas capítulo 2, verso 2 e 7. E disse: em meu desespero clamei a Yahvé e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, né, da morte, gritei por livramento e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. É o Senhor que ouve, é o Senhor que responde, é o Senhor que está atento a nós. Paulo, ele tinha essa convicção, a convicção de que Deus ouvia, respondia e agia. 2 Coríntios 1, 10 e 11. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Olha que tremenda fé de Paulo. Ele nos livrou, nos livra e nos livrará da morte. Esse é o nosso Deus. Já no verso 2, o salmista ele mostra a razão dele declarar o amor dele a Deus. Salmo 116, verso 2. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Ele foi atendido pelo Senhor, ele alcançou o favor do Senhor. É interessante que Davi ele também nos mostra no Salmo 40, que o Senhor ouve e honra quem confia nele. Salmo 40, verso 1 e verso 2. Depositei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que tremendo, porque o salmista alcançou o favor do Senhor. Aí ele fala que ele invocará a Deus, mas não somente naquele momento que ele alcançou o favor do Senhor, não. Ele invocará, ele sempre clamará ao Senhor. Ele sabia que ele tinha um Deus, e esse Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Deus soberano que ouvia ele, mas também é o Deus que te ouve. Também é o Deus que ouve as nossas orações. Davi no Salmo 17, verso 6. Eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes, inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. É tremendo a gente entender isso. Nós não podemos tirar isso do nosso foco. Nós servimos um Deus que ouve, nós servimos um Deus que nos ajuda, nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que se curva para nos dar atenção, demonstrando o amor dele aos seus filhos. E o salmista, ele mostra como ele viveu momentos de agonia, momentos de angústia, momentos de muito sofrimento. Salmo 116, verso 3. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. O próprio Davi viveu uma situação semelhante que ele descreve no Salmo 18, verso 4 e verso 5. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. Olha que tremendo! Quantas pessoas que a Bíblia mostra que passaram por momentos de angústias terríveis, sofrimentos horríveis, mas eles clamaram ao Senhor. O nosso Mestre Jesus viveu uma situação de extrema angústia. Lucas 22, verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Olha a solução, olha onde que foi buscar socorro, fortalecimento, é no nosso Deus. E ainda olha a agonia do nosso Jesus, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até
ao chão, é a agonia, é a descrição do sofrimento do nosso mestre antes de ir para a cruz do Calvário, antes de carregar aquela cruz, antes de sofrer do jeito que ele sofreu. Esse salmo, inclusive nesse versículo, mostra justamente essa parte messiânica, mostrando que Jesus sofreria, e a gente vê que Jesus venceu. Já no verso 4, o salmista, ele recorre ao Senhor, ele pede socorro, porque se não for ao auxílio do Senhor, ele pereceria. Salmo 116, verso 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Nós precisamos, independente dos momentos, nós precisamos ter certeza que servimos um Deus que nos socorre, que nos ouve, que nos auxilia. Segundo Samuel 22, verso 7, fala: no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Os ouvidos do Senhor estão atentos, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus está atento aos seus filhos. No Salmo 118, verso 5, diz assim: em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo. A gente vê que hoje as pessoas, elas vivem em angústia, em sofrimento, em ansiedade, em depressão. Mas olha a certeza do salmista, que o salmista traz para nós. Temos um Deus que é vivo, temos um Deus que está conosco, temos um Deus que nos ouve, que nos dá atenção. Já no versículo 5, o salmista demonstra que ele conhecia os atributos de Deus. O salmista menciona o amor de Deus, a bondade, a piedade, a misericórdia do nosso Deus. Salmo 116, verso 5, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. E Deus, ele nos mostra a imensa bondade dele conosco. Davi, ele reconhece que Deus é misericordioso. Salmo 86, verso 15. Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Quer ver mais um que reconheceu esse atributo de Deus? Moisés. Êxodo 34, verso 6, que diz assim: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Esse é o nosso Deus, um Deus misericordioso. Deus é misericordioso com quem o ama. Deus é misericordioso com quem o teme. Êxodo 20, verso 6 fala assim, olha: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. É o próprio Senhor falando, ele faz misericórdia. Paulo fala sobre isso em Efésios 2 e 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Oh, louvado seja esse Deus amoroso, misericordioso, piedoso. O salmista, já no verso 6, ele reconhece que quem livrou ele foi o Senhor. Salmo 116, verso 6, o Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. O Senhor guarda, o Senhor cuida. Os simples são os inocentes, são aqueles que têm um coração puro, aqueles que amam verdadeiramente a Deus, aqueles que obedecem ao Senhor. E quando o salmista fala, eu fui abatido, mas ele me livrou, nós podemos ver quando o nosso Jesus
passou naquela grande angústia, por aquele grande sofrimento, que ele foi para a crucificação, mas ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, ele está à direita do nosso Deus Pai. Jesus venceu a morte, glória a Deus. E é interessante que no versículo 7, o salmista nos mostra que foi necessário a alma dele ficar tranquila. Ele teve que chamar a alma dele ao repouso. Salmo 116, verso 7. Volta minha alma para teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O salmista ele tinha muitos motivos para chamar a alma dele ao repouso. Grandes coisas Deus havia feito por ele, pelo povo de Israel. E quantas vezes nós precisamos fazer isso? Precisamos olhar para as bênçãos que o Senhor já nos fez. Precisamos chamar a nossa alma para a quietude. Precisamos mandar a nossa alma se acalmar, assim como o salmista fez. Jeremias fala em Jeremias 17, 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Nós precisamos mostrar para nós que o Senhor é poderoso, que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos confiar no Senhor. Davi fala no Salmo 40, verso 4, extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança. É importante, nós não podemos deixar a nossa alma se angustiar, se inquietar. Nós precisamos trazer a nossa alma para a quietude. Nós precisamos mostrar para ela que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é Deus, é o Criador, é o soberano. Olha que Paulo fala em Filipenses 4 e 6, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Olha como que nós apresentamos a Deus as nossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Nós não podemos aceitar a nossa alma estar inquieta. Nós precisamos trazer para ela que o nosso Deus, Ele é poderoso. Já no verso 8, o salmista reconheceu que Deus deu livramento a ele. Salmo 116, verso 8, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Eu acho lindo a gente saber que nós temos um Deus que cuida de nós e cuida com detalhes. No Salmo 86, verso 13, está escrito, porquanto teu amor é tão generoso para comigo, que livraste a minha alma de todos os poderes da morte. Esse é o nosso Deus, principalmente quando a gente para um pouco para pensar, existe essa morte física, mas existe a morte eterna e o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. Nós precisamos entender. Já no verso 9, o salmista mostra o desejo que ele tinha de andar com Deus, de seguir a orientação de Deus, de estar em harmonia com a palavra de Deus, porque Deus, Ele agia a seu favor. No Salmo 116, verso 9, fala assim, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, andarei. Será que nós podemos também, assim como o salmista falar, eu vou andar, eu vou estar com o Senhor todos os momentos? Nós vamos concluir que nós possamos andar com integridade de coração, que nós possamos agradar ao nosso Senhor todos os momentos, que nós não nos esqueçamos que o auxílio vem do Senhor e que queremos, assim como o salmista, viver para a glória do nome do Senhor. Que o nosso amado Mestre te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Já que vamos orar. Fica com Deus te abençoe.